Mas vamos analisar o que aconteceu em Belo Horizonte, né? O prefeito Fuad Noman, reeleito, ele dobrou a sua votação. Dos 336 mil votos, ele termina o segundo turno com 670 mil votos. Ele dobrou o número de votos dados a ele. E Bruno Engler cresceu em 130 mil votos a sua votação. O prefeito Fuad Noman não perdeu em nenhuma sessão eleitoral, mas decisivamente as sessões eleitorais que deram maior vantagem ao prefeito Fuad Noman foram as sessões eleitorais da periferia. Os bairros da região Centro-Sul, eles deram vantagem para Fuad Noman, vitória para Fuad Noman, mas foi menor em número percentual do que foi a votação de Fuad na periferia. Paulo, sobre esse aumento na votação, tanto do Fuad quanto do Bruno, você acha que houve influência dos outros candidatos nessa disputa? Eu achei os candidatos bem silenciosos nesse segundo turno. Gabriel não declarou apoio a ninguém. Aqueles que declararam apoio a um ou a outro não foram vocais durante a campanha no segundo turno. Aí eu falo de Duda Salabert, eu falo de Rogério Correia, falo de Mauro Tramonte. O próprio Romeu Zema apareceu em apoio a Bruno Engler já no finalzinho da campanha. Eu acho que foi uma briga em que mais os dois candidatos mesmo tentaram buscar esses votos indecisos. Como é que você avalia isso? Olha, se você levar em consideração que 430 mil votos estavam soltos e esses 430 mil votos foram distribuídos da maneira como você vê aqui nesse segundo turno, você consegue entender claramente que o eleitorado de Duda Salabert e Rogério Correia migrou para a campanha, diretamente para a campanha de Fuad Noman. Boa parte do eleitorado de Gabriel Azevedo, que teve 133 mil votos, também migrou para a campanha de Fuad Noman. Aproximadamente 70% do eleitorado de Gabriel Azevedo migrou para a campanha de Fuad Noman. E no caso de Mauro Tramonte, que aí é uma surpresa, porque esperava-se uma migração maior do eleitorado de Mauro Tramonte, com 192 mil votos, esperava-se que houvesse uma migração maior desse eleitorado para a candidatura de Bruno Engler. Ela não foi da maneira como a candidatura de Bruno Engler esperava. O que a gente tem nesta votação de segundo turno, primeiro a gente tem que levar em consideração as abstenções. Nós estamos falando em 31,95% de abstenções, 636.732 votos. É um número que é 24 mil votos a menos do que foi eleito o prefeito da cidade. Superou, inclusive, os votos para o segundo superou os votos candidato. dados ao segundo colocado. Então, são discussões que a gente tem que entender. Primeiro, como convencer esse eleitor que não foi à urna a ir à urna. É a primeira discussão. A segunda discussão, o voto obrigatório, ele tem agora algum sentido? Porque, primeiro, se o voto não fosse obrigatório e fosse facultativo, nós teremos campanhas mais criativas ou mais sinceras, mais transparentes, para que pudesse de verdade buscar o eleitor. As campanhas não buscam mais o eleitor. Você vê, por exemplo, o que aconteceu em Belo Horizonte. Vamos analisar agora o pós-campanha. O candidato Bruno Engler optou, na última semana, por ir a um confronto pela imagem do candidato Fuad Noman. Esse movimento, ele trabalhou profundamente nos convertidos, naqueles que já tinham votado em Bruno Engler. Ele não conseguiu aderir novos votos, ele não sensibilizou o eleitor com o argumento utilizado, a questão do livro escrito por Fuad Noman, a questão da relação de Fuad Noman com os empresários de ônibus, não conseguiu sensibilizar o eleitor que não tinha votado em Bruno Engler. Foi um discurso para dentro, um discurso para o seu público, um reforço para o seu público. Tem que se pensar exatamente qual é o artifício, o artimanha que você vai utilizar para poder conquistar aquele que não votou em você no primeiro turno. E para conquistar, primeiro tem que entender por que essa pessoa não foi, né, Paulo? E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ela disse ontem que a Justiça Eleitoral vai realizar uma pesquisa, isso para descobrir as causas das abstenções e tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições, que acontecem em 2026. As ausências, gente, subiram de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo. Ontem, no finalzinho da
da apuração, aquela coletiva tradicional, aquele balanço final, a Carmen Lúcia falou que os TREs, né, o TSE vai pesquisar junto aos TREs os motivos, né, identificar aí os principais entraves que não levaram o eleitor às urnas no segundo turno. Ô Paulo, a abstenção no segundo turno já sobe tradicionalmente porque vários eleitores não têm seus candidatos seguindo na disputa. Mas aí eu pego dois municípios aí, São Paulo e Belo Horizonte, que estão bem acima da média nacional. De 29% você tem 31%, aí 32% para Belo Horizonte tem 1,95%. Que aí o problema, a dor é ainda maior. É do eleitor que não se sente identificado nas urnas do segundo turno, né, Paulinho? Eu aconselharia a ministra Carmen Lúcia a não gastar dinheiro com pesquisas. Eu acho que é desnecessário fazer uma pesquisa agora, quando a gente vê um processo eleitoral desinteressante. Nós precisamos resgatar o interesse do eleitor para o processo eleitoral. O processo eleitoral está cada vez mais caminhando para a mesmice. Eu cunhei um neologismo que é o sabão-omismo. Nós estamos tratando os candidatos como peças de publicidade na campanha de rádio e televisão. E os candidatos estão usando uma linguagem, uma forma de comunicação que não convence o eleitor que ele deve ir à urna. Então, gastar dinheiro com pesquisa para isso, ministro, é uma bobagem. A gente sabe exatamente que a discussão que tem que ser posta agora é no Congresso Nacional para o fim do voto obrigatório, para que tenhamos o voto facultativo e a obrigação dos candidatos em serem mais diretos, mais transparentes, com propostas mais seguras, com campanhas que sejam realmente propositivas, para que possamos então resgatar o interesse do eleitor. Então, não gasta dinheiro não, Carmen Lúcia, porque é bobagem gastar dinheiro com isso. Se você pegar a média nacional de 29% de abstenções, você sabe que mais de um quarto do eleitorado, um pouco mais de um quarto do eleitorado, não quer saber de eleição. Mas, por exemplo, vamos a Fortaleza, onde foi uma disputa voto a voto e o candidato do PT venceu o candidato do PL com 10 mil votos à frente. A abstenção em Fortaleza foi inferior a 12%. O que teve de diferente lá? Qual foi o ingrediente diferente que teve na eleição de Fortaleza? Talvez a polarização, Paulo? O interesse do eleitor por fazer o seu pensamento e o seu candidato serem vitoriosos naquela eleição. Então, é começar a diagnosticar mesmo de maneira clara o que está acontecendo com o processo eleitoral brasileiro. Nós estamos perdendo muito tempo com discussões que são discussões superficiais, discussões que não vão levar a canto nenhum. E se você pensar bem, embora o número de votos brancos e nulos tenha diminuído no segundo turno, diminuiu em comparação ao primeiro turno, nós tivemos aí no primeiro turno, brancos e nulos foram 5% de nulos e 4,72% de brancos. Para o segundo turno nós tivemos 4,50 de nulos e 3,41 de brancos, diminuindo o número de votos brancos e nulos. Quer dizer, o eleitor que foi à urna, ele optou por escolher um candidato, mais do que fez ou o fez no primeiro turno da eleição. Ô Paulo, essas eleições de 2024 me surpreenderam um pouco o perfil da eleição, me deixou um pouco surpreso. A gente vem de 22, a gente vem de 20... com eleições extremamente polarizadas, em que boa parte do eleitorado pendeu ou para um lado ou para o outro. E nessas eleições eu acho que a polarização não colou. A gente tem até um comentário de um ouvinte aqui que eu vou falar bem, você estava bem agressivo, meu querido, mas falando aqui que a população não está aguentando mais brigar entre um ou entre outro, não está suportando mais. O que ele disse, assim, em um resumo, você não acha que isso reverbera um pouco nessa abstenção nas urnas, Paulo? Que eu acho que o eleitorado cansou de ter que escolher entre extremos, sabe? Entre X ou Y, entre Y e Z, alfa e ômega. Eu acho que a polarização não colou nessa eleição. A polarização é um processo que se observa no mundo inteiro. O Brasil não é uma exceção. Mas nós temos que nos preocupar com o nosso território. O Brasil teve uma eleição que tinha um sintoma de polarização. Em alguns locais, por exemplo, a polarização era evidente, né? Por exemplo, a polarização mais cara, eu estou dizendo aqui custa mais para o bolsonarismo, por exemplo, é a polarização em Goiânia.
onde o candidato de Jair Bolsonaro perde para o candidato de Ronaldo Caiado. Essa é uma polarização cara, que custa para o partido. Sim. Mas o grande vitorioso dessas eleições é Kassab. O PSD de Kassab faz capitais, o PSD de Kassab faz o maior número de municípios, o PSD de Kassab aumenta a sua participação nas câmaras de vereadores. Se você observar a composição, por exemplo, Belo Horizonte, o PSD coloca 3 cadeiras. Ele começa a aumentar a participação no número de vereadores nas câmaras municipais. Você concorda com a colocação? Luiz Fernando ontem colocou essa comparação, que o PSD é o novo MDB. Ele falou mais pela versatilidade já notória do partido, do MDB, e o PSD agora também porque ele transita entre todos os espectros. Fuad mesmo vendeu em sua campanha um perfil de centro. É um perfil que comunica com as duas alas ideológicas. Você acha que o PSD está ganhando essa roupagem, Paulo? O PSD não é um centro ideológico ainda, né? É um centro de sobrevivência, como era o MDB. Talvez aí sim você possa usar essa comparação de maneira clara. Ontem eu e o Luiz Fernando conversamos sobre isso, com o Rodrigo Lopes também conversamos sobre isso aqui na transmissão. A habilidade de Kassab é em transitar em todos os segmentos da política. Kassab, assim como o MDB antigo, não tinha diferença alguma ou dificuldade alguma para conversar com outros setores, com outras vozes da política. Então eu acho que tem sim essa similaridade, embora a prática seja um pouco diferente. A prática de Kassab é um pouco diferente da prática do MDB, ou o PMDB, ou o MDB atual, é um pouco diferente. Mas daqui a pouquinho a gente pode falar também um pouco sobre o futuro da cidade de Belo Horizonte, da política em Minas e dar uma levantada aí para análise no Brasil.